Prepara o café. E a pipoca. Da Manicast vai começar. Sejam bem-vindos ao da Manicast. Hoje nós temos o prazer de ter a doutora Flávia Veríssimo, geriatra da Damani, aqui conosco. Seja bem-vinda, doutora Flávia. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Eu que agradeço. É sempre bom estar com pessoas de excelência, né? Que exigem esses desafios da gente. A doutora Flávia é nossa geriatra aqui da Damani. Ela vai trazer pontos muito importantes no cuidado ao idoso. E a gente queria começar perguntando, Flávia, qual é a idade? Existe uma definição? A partir de certa idade, o paciente deve procurar o geriatra? Isso tem a ver meramente com a questão etária ou tem outros fatores que definem quando o paciente deve procurar o geriatra? Ótima pergunta, gente. Eu tô ansiosa por essa pergunta hoje. Que bom. Olha, é o seguinte. Na verdade, idoso, né? No Brasil, seria aquela pessoa com mais de 60 anos. Nos Estados Unidos, né? Com mais de 65. E dependendo do lugar, pode mudar, né? Isso vai mudar ao longo do tempo. Mas o que a gente estuda, o que o geriatra estuda, né? São as alterações que acontecem com o envelhecimento, né? E o nosso corpo ele vai envelhecendo, né? A partir dos 30 anos a gente já tem órgãos envelhecendo, né? Então, a gente vai tendo maior complexidade também, aumenta o número de doenças, né? Então, é um organismo mais complexo. Então, a idade certa seria 60 anos, mas a gente pode, por exemplo, começar a acompanhar um paciente mais complexo com menor idade. Por exemplo, um paciente que tem múltiplas comorbidades. Então, a expertise do geriatra é isso, é tratar uma pessoa com múltiplas comorbidades para ter um olho, né, um olhar mais amplo. Então, se tem diabetes, pressão alta, já teve um AVC, tem Parkinson, né, tem outras doenças, né? Então, são muitas doenças que são mais comuns no envelhecimento e que o geriatra vai ajudar a orquestrar aquele tratamento, entendeu? Então, assim, às vezes o paciente mais complexo, com menos de 60 anos, também já tem indicação de geriatra, certo? Entendi. Agora, aquela coisa de começar com 30 anos, né, e tudo não tem sentido, até pela formação do geriatra atual. Então, assim, até pela nossa formação não tem sentido. Não existe nada que vá parar o envelhecimento, entendeu? E o que a gente vai orientar, o que o clínico orienta, né, o que o cardiologista orienta antes dos 60 anos, já é o que a gente sabe que está aí para prevenir, né, que pode melhorar a nossa qualidade de vida. Então, assim, não tem sentido, assim, claro que como geriatra você tem que fazer clínica médica antes. Então, você está apto a tratar outras idades, sabe? Mas, assim, a grande diferença, né, a grande expertise mesmo vai ser naquele paciente mais complexo, né, depois de 50, 60 anos. Então, Flávia, você falou que o geriatra, então, é o maestro, certo? Isso. Ele precisa orquestrar o cuidado de quem tem no Brasil mais de 60 anos. Significa, então, que você conversa com muitos especialistas, é comum esse contato, é importante conversar com a família? Extremamente importante. Então, assim, realmente, né, eu vou dizer a minha experiência atual, assim, é que os grandes clínicos dos idosos, dos que chegam atualmente no meu consultório, os grandes clínicos foram os cardiologistas, por isso que eu citei. Né? Então, aquele médico que realmente veio acompanhando há mais tempo o paciente, né? Foi porque, até pela prevalência, né? Por exemplo, sim, a gente está falando de prevalência, tipo, 60% dos idosos com mais de 60 anos, né, vão ter hipertensão. Então, é aquele grande clínico, vai ser o cardiologista mesmo, né? E aí a gente acaba tendo que conversar, porque senão a gente, por exemplo, ele chega com uma queixa que seja, por exemplo, tontura, alguma coisa do tipo. E pode ser associado a um remédio de pressão que ele está usando há muito tempo, que antes não fazia mal, mas que agora, de repente, depois de uma certa idade, começou a fazer mal. Então, assim, a minha conduta é entrar em contato com esse médico, né, ligar para esse cardiologista, entrar em contato, a gente ver o que pode ser feito, né, para a gente ver o melhor para o doente, né, para o paciente, certo? Então, a gente acaba entrando muito em contato, assim, com outras especialidades, né. É interessante que, então, para procurar o geriatra, então nós já aprendemos que o ideal acima de 60 anos, mas se for um pouquinho mais jovem e tiver outras doenças, também é importante. E se não tiver sintoma nenhum, é importante também? Sim. Aí, nesse caso, a gente vai
ajudar, né, a essa etapa, né? Então a gente estudou essa etapa, o que é comum e o que não é comum nessa idade, né, nessa fase de vida que a pessoa está. Então a gente pode auxiliar nesse caminho que não é tão fácil, né? É um caminho um pouco mais turbulento, que a gente fica em dúvida do que é correto, o que é normal, o que não é, né? Então a gente sabe bastante sobre isso, sobre o que é normal, o que não é, e o acompanhamento é justamente para a gente prevenir aquilo que a gente não quer, que são as doenças, né? E também para a gente tirar essas dúvidas do que vem acontecendo com o corpo, né? Com a mente, e que podem ser coisas naturais mesmo do processo que ele está passando, né? Então é uma nova fase que precisa de um acompanhamento para você ter mais qualidade de vida. Então, acho que independente de ter doenças ou não, se você quer realmente ter mais qualidade de vida, quer prevenir doenças, o ideal é que você acompanhe com o geriatra. E quais são as principais queixas que aparecem no dia a dia? Assim, aquele, sabe, a principal palavra que você escuta todo dia é dor, Próximo. Nossa, Gustavo tá tão engraçado. Vai. Assim, eu escuto muitas queixas, mas realmente esquecimento, dor fazem parte diariamente, né? Eu acho que tem muito também essa questão de perda de peso não intencional. Chega muito no meu consultório, tá perdendo peso e É não normal sabe por perda de quê. peso com envelhecimento? Digo, tem uma faixa que você considere normal? Porque, claro, a gente Sim, sempre vai pensar em descartar doenças oncológicas, sim. né? Enfim, outras doenças que podem causar com perda de peso, infecções, etc. Mas há uma margem de perda de peso na qual você diga, não, isso Sim, tá existe ok? realmente. A partir, principalmente quando a gente vai para aquela fase lá dos 80 anos, dos longevos, né? Então, existe uma tendência a uma redução mesmo do apetite, do esvaziamento gástrico, e você acaba ingerindo menos mesmo. E tem naturalmente uma perda de peso naquela época dos 80 anos, e também quando a gente vai virar lá para os 90 também perde mais um pouquinho. Mas são perdas, assim, são graduais, em torno de 10 anos você tá perdendo, assim, a pessoa teve 170 quilos e agora tá com 68, entendeu? Aí perde mais, assim, ficou com 65, com seus 90. Então sempre pesou 70. Então, assim, são durante 20 anos ela perdeu 5 quilos, Então, entendeu? geralmente é algo Entendi. sutil, né? É muito sutil e que vem ao longo do tempo Uma naturalmente. coisa que a gente sempre ouve, né? Eu digo a gente, nem como médico, mas no dia a dia, que o idoso ele perde massa muscular, né? Sim, Tem essa sarcopenia que a gente chama, que é a perda de massa muscular, sim, e isso certamente predispõe a outros problemas, né? Queda, por exemplo, né? sim. Então, relacionando isso, essa perda de peso, a perda de massa muscular, com a atividade física, você como geriatra, você bate na tecla da importância da atividade física sempre? Gente, Quais são as sempre. recomendações que você gosta de associar quando vai falar de atividade física? Gente, é o seguinte, não importa se você chega com 50 anos, 60 anos ou 100 anos, você vai ter que fazer atividade física. Então, além de perder massa magra, que você falou, perder massa óssea, tem um aumento da gordura e também tem uma perda da qualidade daquela massa muscular. Então, a gente realmente precisa do exercício. E essa perda de óssea e muscular começa em torno dos 30 anos de idade. Então, a gente já passou ali do Eu tô pico, chegando lá. entendeu? Não, todo mundo aqui já passou, já tá perdendo, já é correndo atrás, entendeu? Então, realmente vai ter que fazer exercício para manter a qualidade de vida. Eu quero ser ativo, funcional, fazer tudo sozinho, ser independente, dono da minha vida. Então, vai ter que fazer atividade física, senão não consegue. Realmente, o caminho vai ser outro. Tem que fazer atividade física, mesmo sem você ter nenhuma doença, entendeu? Assim, E além Perfeito, perfeito. do exercício físico, tem alguma dieta mais recomendada? Ou Dieta DASH. não, assim, tem as mais comuns, né? São a dieta do Mediterrâneo, a dieta 10, que é aquela que leva em conta a redução, né, do sal na dieta e tudo, na alimentação, que são as mais conhecidas, né? como E, seria a dieta do Mediterrâneo, por exemplo? assim, a gente evitar muita carne vermelha, né? Tentar limitar 2 vezes por semana, por exemplo, aumentar a quantidade de oleaginosas, de azeite de oliva, né? Aumentar muito frutas e verduras, né? Reduzir a quantidade de muito leite também, eles orientam a reduzir um pouquinho. Mas a gente da geriatria não é contra o leite, por favor, continue tomando leite. Interessante falar do leite, porque no Parkinson, por exemplo,
já ouvi estudos, as pessoas discutirem estudos da associação do consumo de leite e algumas doenças neurodegenerativas. Na sua visão como geriatra, você estimula o consumo moderado de leite? Tem algum limite? Sim. Como é que é isso? Não, eu sempre estimulo, gente. Eles não, assim, porque realmente a gente vai ter a osteosarcopenia, né? Vai reduzir essa, a gente vai ter não, mas vai reduzir a massa magra e a quantidade de massa óssea. Então a gente tem uma quantidade basal que a gente precisa de cálcio e a nossa principal fonte ainda é o leite. Tanto para cálcio como vitamina D, a gente não tem uma outra fonte assim, né, tão boa. E principalmente mulher tem muita osteoporose, né? Então acaba que a gente sempre orienta a ter. E além disso, o leite também tem um pouquinho de proteína. Então assim, o leite a gente não pode abrir mão dele, só não precisa. Tem uma mudança no apetite também, não é? No idoso. Então, Tem. em geral, aí eles já acabam. O leite já faz parte um pouco da dieta clássica, tradicional. Sim. Acho que se tirar, aí já tira muito. Dificulta, né? E também tem isso, né? Que como eles têm essa dieta, eles comem mais comida e comem bem a comida, né? Então, só que quando chega em torno de 60, 70, 80 anos, né? O esvaziamento gástrico fica muito lentificado, a gente vê, a gente observa que eles vão reduzindo mesmo o apetite por proteína. Então, eles vão diminuindo a ingesta de proteína naturalmente também. Então, a gente tem que estar sempre estimulando, né, a ingesta proteica por conta disso. E aí eles acabam preferindo carboidrato na dieta. Então, sempre a gente estimula a alimentação de proteína, né? É importante suplementar? A suplementação depende muito, né? A gente vai ver de acordo com cada um mesmo, né? Do aporte, se faz exercício, se não faz exercício, se é frágil, se não é frágil. Mas, em geral, eles têm uma tendência a comer menos. Então, pelo menos uma fonte de proteína em cada refeição seria importante, né? E beber menos também, né? Eles bebem pouca água, então não façam restrição, por favor, de água em idosos. Ah, ele tem insuficiência cardíaca, fração de ação reduzida, não precisa restringir. Eles naturalmente não vão beber muita água. É porque não tem sede? Como é? É, não tem Muda? sede mesmo, né? Não tem sede. Então eu não vou esperar, provavelmente quando tiver sede ele já vai estar desidratado. E então a gente sempre orienta a manter, a gente estimula, na verdade, né? Isso é uma coisa que vem também, eles às vezes chegam pra gente, nossa, então eu não posso colocar sal, eu não posso beber muita água. Aí eu, não, mas assim, você tá perdendo peso, vamos colocar um pouquinho de sal, não tem problema, vamos comer, né? A gente tem que desmistificar, você mudou, né? Há um consumo mínimo, assim, olha, pelo menos 1 litro de água por dia, 1,5 litro ou mais que isso. Vocês têm algo nesse Em sentido? geral, a gente tenta pelo menos 2 litros de água por dia. Perfeito. Porém, nem sempre a gente consegue, a gente até negocia 1,5 litro, entendeu? Mas aí, quando não consegue dar de jeito nenhum, que eu vejo muita dificuldade, eu estimulo. Então, vamos tentar fazer que tome suco, né, água de coco, cajuína, que a gente usa muita cajuína aqui, né, eles gostam, docinho, então, não tem diabetes, toma cajuína, não tem problema não, mas tem que hidratar, tem que dar um jeito. Como gelatina, para quem não quer, também gosta de doce, tem 99% de líquido, né? Então, assim, a gente tem que usar estratégias, né? Você usou um termo interessante. Você disse o idoso que é frágil e o idoso que não é frágil. O que seria o idoso frágil? Então, o idoso frágil é aquele idoso que já está naquela fase em que ele é mais vulnerável, né, às doenças, que é aquele idoso mais debilitado, né? Que Não tem a ver com a idade em si. Mais de 80, não. Você pode ser frágil em qualquer idade. E é quando assim, a gente justamente tenta evitar a fragilidade, né, com todas essas medidas que a gente fala, mas tipo, a síndrome da fragilidade do idoso seria isso, ele é muito suscetível às intempéries do ambiente, né, então seria aquele idoso geralmente mais emagrecido, né, que já tem múltiplas comorbidades e que acaba internando mais facilmente, né, e esse idoso frágil a gente tem que reabilitar, tentar tirar ele daquela situação, entendeu? Então, esse caso, a gente tem a suplementação, entendeu? Assim, sempre. A gente falou aqui de atividade física e eu queria te fazer uma pergunta, quando você recomenda atividade física para os pacientes idosos, atividade física, por exemplo, aeróbica, sei lá, caminhada, ela é suficiente ou você sempre vai recomendar que o paciente, se for possível, obviamente, faça alguma atividade para ganhar massa muscular? Não, sempre. O exercício físico do idoso é o exercício físico resistido. Então, assim, já caiu por terra, que seria, por exemplo, uma caminhada, né? Então, assim, todo idoso pode fazer uma caminhada leve e tudo, mas o exercício do idoso é o exercício resistido, porque a gente vai ter tanto o cardiovascular sendo treinado naquela situação, como a gente também vai ter o ganho de massa magra, né? E massa óssea. Então, assim, não tenho dúvida do ganho bem maior do exercício resistido.
porém o paciente já chega com a caminhada, ótimo, fica, continua, né, eu estimulo e tudo. Ou então aquela caminhadazinha matinal, né, para tentar sair de casa, pegar o solzinho, também estimulo. Mas assim, sempre é concomitante ao exercício resistido. Entendi. O idoso, então, geralmente está naquela fase que aposentou, né? E fica com poucas atividades na rotina. Como é que você normalmente orienta, assim? É bom preencher, além do exercício físico, é bom preencher com outras atividades? Não, sempre, né? Quanto mais engajamento tiver, tanto da família, né? Quanto mais engajamento na sociedade, né? Então, assim, se ele gosta de ir para a igreja, a gente estimula para ir para a igreja, né? Se tem algum grupo que ele possa participar, né? Tipo esse Rotary, né? Então, algum grupo que possa ir e ter reuniões, né? E ter um convívio social, com certeza a gente tem que estimular, né? Tem locais também que ajudam, né? Na questão da reabilitação cognitiva, né? Então, a gente tem que procurar se mexer. Tem gente que também trabalha em outras coisas, que não necessariamente algo trabalho voluntário, né? Então, tem muita coisa pra gente fazer, o que não dá pra ficar parado, né? E eu acho que a gente tem sempre que estimular, com certeza, pra encher Então, o tempo. essa reabilitação física, ou seja, essa manutenção da atividade física, né, o paciente, que a gente sempre recomenda, ela tem que ser acoplada, associada, por exemplo, a uma vida social mais ativa possível. Aí vai depender de cada um, né? Tem gente que tem uma vida, tem idosos que chegam e não tem tempo, né? Tem atividades sociais, muitas, mas não tem a resistência a fazer atividade física. Então, cada um é de um jeito, né? Tem aquele que não quer sair de casa de jeito nenhum, que isso é muito difícil, mas a gente tem que, então o personal vai ter que ir na sua casa. Então, depende de cada caso, E a tem uns gente que sempre estimula. arrumam desculpa, né? Por Não, exemplo, sempre, mas não só idosos, nós também às mas, vezes gente, mas fazemos isso. mas eu vou dizer pra vocês, idosos, depois que começa a atividade física, que começa a notar o ganho, o benefício pra eles é tão grande que eles notam mais também, entendeu? Então, eles realmente começam a fazer e não querem largar. Então, tipo, a dor melhora demais, muito, né? Então, tipo, melhora muito o humor também. Então, eles começam realmente a ver o benefício e aí eles mantêm. Então, o início é muito difícil de convencer. Mas quando eles começam a ver o benefício, que não demora tanto, né? Então, tipo, você pega uma pessoa que saiu de uma internação e tá lá, não consegue caminhar. Começou a fazer atividade, volta a caminhar. Gente, ela já percebeu a importância do exercício ali, entendeu? É uma importância gigante. Então, aquela pessoa continuando, então ela vai ser fiel ao exercício, entendeu? Então, tem algumas coisas interessantes. Uma coisa interessante também, Flávia, é que quando, né, você está nessa fase, sai do trabalho, né, na maioria das vezes, aí tem essa questão da utilidade e acaba que as pessoas, em geral, começam a tratar diferente, não é? O idoso chega e você muda um pouco o jeito de falar, então é o vovô, né? Isso também influencia. Eu recebo muito isso aqui no consultório, né? Que a forma, né? Parece que agora eu não sou, né? O que você tem para me dizer sobre isso? Isso é péssimo, 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 porque é uma coisa que eu sempre digo, o idoso fofinho, gente, o idoso, eu posso até achar, né, lá no fundo, mas assim, eu não boto pra eles não, entendeu? Porque o negócio é o seguinte, a gente tem que respeitar aquela biografia daquele paciente, entendeu? Então, tipo assim, ninguém quer ele, poxa, uma pessoa que trabalhou a vida toda, sustentou, teve uma família, fez um monte de coisa, e aí de repente agora ninguém leva a opinião dele em consideração, sabe? Então, tipo, a gente tem que ter muito cuidado da gente tirar, né, esse direito dele, né, de ser ouvido, de ser escutado. Então, assim, tanto E que na evitar alguns consulta... termos, né? Às vezes na consulta o acompanhante quer falar e eu digo, não, calma aí, peraí, o paciente, quem é o paciente? Esse aqui. Então vamos conversar, olhe pra mim, vamos conversar. Aí eu começo a perguntar e a pessoa começa a responder e de forma coerente muitas vezes, entendeu? Então, poxa, quem tá na consulta é ele, deixa ele falar, mesmo que você vá complementar depois, entendeu? Flávia, sobre esses vícios que a gente tem, muitas vezes são nocivos, né? Por exemplo, tratar o idoso como criança. Você faz alguma recomendação específica para os cuidadores? É costumeiro você fazer isso no seu consultório? Porque eu vejo que às vezes eles ficam constrangidos, né? Até 2 anos atrás a pessoa era economicamente ativa, Sim. sustentava uma família, e de repente, pelo processo de envelhecimento, por alguma doença, ele fica, né,
se torna, entre aspas, inativo e aí de repente entra numa nova fase da vida em que as pessoas passam a considerar cada vez menos a opinião dessa pessoa, passam a tratá-lo de forma como se fosse um ser totalmente frágil. Isso acho que até machuca, né, o idoso. Como é que você pensa, como é que você aborda isso com os familiares, por exemplo? Então, aí a gente vai sentindo cada família, né? Mas em geral, né? Eu tento conversar, né? De forma aberta, mas tentando também não magoar aquela pessoa que está ali cuidando de outra, né? Se dispondo para cuidar, que ama tanto aquele ente querido que está na consulta. Mas eu tento explicar isso que eu estou falando, né? Que a gente tem que ver que, poxa, uma pessoa que foi super ativa por muito tempo e tal, tentar respeitar, às vezes escutar, mesmo que seja naquela situação, ele não esteja 100%, né? Que está num momento em que ele não está 100%, mas que a gente escute, né? Acolha, né? E depois, mesmo que a gente tente depois contornar a situação, explicar sempre para ele o que vai fazer, entendeu? Sim. Eu vou fazer isso aqui, então tipo, não explicar o porquê também, né? Porque aquela pessoa você não só mandar, sabe? Que às vezes é como se a gente estivesse pensando que realmente é uma criança, mas não é. Não é. Sim. Então você realmente tem que explicar o porquê de cada coisa. Às vezes quando você explica, você evita o embate. O embate daquele, o idoso rabugento. Não, às vezes era só a falta de explicação, falta de tato, sabe? Sim. E isso vem muito dessa questão cultural. Então eu tento conversar sobre isso e explicar em coisas do dia a dia, sabe? Como que poderia ser feito, né? Para tentar contornar isso. Eu acho que é um papel nosso, talvez, né? Enquanto profissionais da saúde, de certa forma a gente forma opinião nesses temas, tentar quebrar alguns estigmas e mudar comportamentos, né? A gente estava falando do tema de psiquiatria há pouco tempo e a gente via, né? Às vezes os familiares, diante de um paciente idoso com quadro psiquiátrico, às vezes tratam aquilo com deboche, em tom de deboche. Isso até inibe o paciente a buscar ajuda, né, médica, porque ele vai para o médico para melhorar a qualidade de vida, né? Mas se ele vê aquilo como estigma, já vai imaginar que ele vai ser colocado num grupinho de, entre aspas, paciente psiquiátrico de uma forma vista de uma forma pejorativa, não vai ajudar em nada. Da mesma forma que você falar para um paciente que é ativo e que se ele não tiver o entendimento do que é da importância do médico geriatra na condução da sua saúde, né, de forma até preventiva muitas vezes, ele também não vai buscar, né? Porque a gente tem que mudar esses conceitos negativos em torno da especialidade, enfim, em torno da rotina, que é super importante para os pacientes. Flávia, então, entre os pacientes que você atende, aqueles mais longevos, o que você observa como característica mais comum entre eles? Assim, é o perfil é a tranquilidade com que eles encaram as situações, são pacientes geralmente mais calmos, são pacientes que têm um biotipo em geral mais magros. O que você observa? Você fala, olha, essa deve fazer parte da receita da longevidade saudável. Gente, olha, eu acho que eles são muito diferentes, entendeu? Eles são, A genética. Eu acho que a genética influencia com certeza, mas quanto mais longevo, assim, eu acho que influencia. Eu acho que, assim, e longevo, com qualidade de vida, eles realmente são mais magros, né? Porque a obesidade e a longevidade, né? Por mais que a gente tenha muito paciente com mais de 80, 90 anos obeso, né? Obeso, assim, mais obeso mesmo, IMC acima de 30, né? Que para geriatria seria 27. Mas assim, aquele paciente mais obeso e muito idoso, em geral, eles não têm tanta qualidade de vida. Por quê? Pela dificuldade de locomoção, né? Que é o que a gente vê muito, pelas dores e dificuldade de locomoção. Então, assim, aqueles longevos com mais qualidade de vida são pessoas, não que sejam magrinhos, mas com IMC normal, habitual, assim, sabe? Pessoas até cheinho e tudo, mas que se cuidaram mais, entendeu? Agora, em relação à doença, comorbidade, aquela paciente mesmo que você ajudou a operar, que está com 96, você fez a cirurgia, tipo, ela um dia desse estava subindo as escadas, com a bengala lá e tal, mas assim, tipo, ela tem todas as doenças que você imaginar, mas todas controladas, entendeu? E tá com uma ótima qualidade de vida. Então, não é muito quais as doenças você tem, não é muito, né, assim, essa questão do peso, eu acho que influencia muito, mas, assim, eu não sei te dizer o que é exatamente que eles têm, não, assim, eles são muito diferentes. Eu acho que tem o suporte familiar, é muito importante, extremamente importante,
porque realmente um longevo com qualidade de vida sem a família, assim, é difícil de encontrar. Legal, você falou de um ponto importante. Para o idoso chegar nessa fase mais avançada da vida, né, acima dos 90 anos, enfim, é quase que imprescindível um bom suporte familiar, né? Então, porque assim, nós temos várias barreiras no nosso dia a dia. Se você for ver a nossa rotina, violência, acessibilidade dos locais, para o idoso enfrentar isso sozinho no nosso país é quase impossível. Sim. Nosso país não é um país bom para idoso. Sim. Infelizmente, né? A gente não está Talvez, adaptado a isso. Talvez a gente possa discutir isso em outros podcasts, talvez, mas é um ponto importante, né? O suporte familiar é imprescindível. É muito importante, essencial. Eu tentei procurar o que todos tinham, mas talvez assim, até por estarem acompanhando, então eles realmente têm uma família presente, assim, sabe? Então é genética, talvez um fator de importante, vida. estilo de vida menos extravagante, Eu acho um que suporte familiar com influencia muito. certeza, mas se for realmente pensar, eu acho que seria isso, que todos têm em comum na minha vivência, né? Você tem muita sorte de estar o tempo inteiro trocando experiência com pessoas que viveram tanto, né? Eu acho que você acaba aprendendo muito, não é, Flávia? Todo dia. Muito bom. Flávia, foi excelente conversar com você, tá? Nós vamos conversar mais vezes, tá certo? Sobre vários temas. A geriatria é muito ampla. Lembra que o geriatra é o maestro de tudo, né? Acima dos 60 anos, então todo mundo aprendeu isso. Ou antes, se tiver comorbidade. Ou antes, se tiver comorbidade. Muito Agradeço. bem, a aula foi muito boa. Agradeço. Muito obrigada, Flávia. Seja sempre muito bem-vinda ao Da MoneyCast. Obrigada, eu que agradeço, gente. Foi ótimo.